Galera, boa tarde. Este vídeo aqui eu vou tentar fazer ele com o mínimo de edição possível, até porque eu gosto que pareça assim uma conversa natural entre mim e vocês. E vocês devem ter visto que nos últimos vídeos que eu fiz, eu falei algumas coisas sobre o terraplanismo que está enrustido na Bíblia cristã. Bom, na Bíblia cristã, os tradutores eles tentam fazer de tudo para desvincular a tradução de terra plana, né, do terraplanismo, que está na língua original do povo de Israel, né, que é o hebraico bíblico, tentam desvincular a ideia de que existe uma terra plana na Bíblia, tentando aproximar os termos antigos que remetiam, por exemplo, a uma abóbada celeste, a um sol que girava em torno da Terra, uma Terra que não era, por exemplo, um globo assim, mas na verdade era tipo uma pizza, igual tá aí na imagem, né? Que vocês podem ver uma representação fiel de como era vista a Terra naquela época, com uma abóbada por cima e com um círculo, igual uma moeda, né? E para vocês terem uma noção assim, logo no início do Gênesis, você já tem uma noção de como a Bíblia ensina que é o formato da Terra, porque o relato do Gênesis é um paralelo com Enuma Elish, que é o relato da criação babilônico. Então a Babilônia ela tinha uma representação da Terra como se fosse o formato de uma moeda, de um relógio assim, onde o Sol passa ali e aí deixa ali a sombra ali, tipo aqueles relógios antigos, sabe? E a Terra ela era representada dessa forma. Os meses eram contados através da Lua, né? Porque tem gente que, por exemplo, tem um calendário gregoriano, aí eles falam que guarda o sábado. Mas não é o sábado do calendário gregoriano que é guardado lá em Israel. É o calendário segundo a lua que eles usam. Então você vê assim que tem vários erros, né? A tradução errada da Bíblia para o português, ela induz ao erro. Mas qual que era a cosmovisão bíblica sobre a criação? Bom, vocês devem ter visto nos vídeos que eu gravei que ali fala o seguinte, né? Fala que no princípio, né, que na verdade é em princípio, criou Deus os céus e a terra. Aquele Deus é Elohim, na verdade é um panteão, ou deuses. Mas o tradutor colocou ali Deus porque eles dizem que é um plural majestático, enfim. Ali diz que a terra era sem forma e vazia, a tradução um pouco melhor seria desolada e deserta. Havia escuridão sobre a superfície do abismo e um vento de Deus se movia violentamente sobre as águas. Ali é um retrato quase que fiel da guerra entre Marduk e Tiamat. Marduk ele derrota Tiamat e do seu corpo ele faz ali a terra, né? E aí cada parte do corpo ali de Tiamat fica sendo algum elemento ali da terra. Então é sempre assim, os mitos de criação tem lá uma divindade lutando contra um dragão cosmogônico e isso acaba ocasionando ali na origem da Terra. E era ensinado naquela época, na antiguidade, na Era do Bronze, até um pouco antes, que cada deus ele criava o seu mundo, ele tinha a sua civilização, e lá ele tinha que lutar contra algum dragão cosmogônico para poder dar origem à Terra. Então, quando fala de terra no Antigo Testamento, pelo menos no Gênesis, está se referindo ali a Judá, às suas proximidades. Era ali que era a terra, um mundo conhecido por eles. Inclusive, Jesus fala que o evangelho seria pregado a todo mundo e então viria o fim. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso. O mundo, na concepção deles, era só aquelas comarcas de terra por ali. Eles não conheciam, por exemplo, o continente americano, não conheciam a Austrália, não conheciam a Antártida. Eles conheciam ali as regiões próximas ali, o sul da Europa, o norte da África, o oeste ali da Ásia. Era isso que eles conheciam, era o mundo na visão deles. Então, os pastores eles pegam muito ao pé da letra. Eles colocam ali como se Deus tivesse criado o multiverso, o universo. A Bíblia não fala nada disso. A verdade é que a cosmovisão da Bíblia dá a entender que só existe a Terra, não é nem um planeta, né? É como se a Terra fosse todo o universo, o batalhão criacional. Quando a Bíblia fala de mundos, ela está falando de civilizações. Eles colocam mundos propositalmente para dar a entender da forma como nós entendemos no senso comum, porque hoje a língua evoluiu e nós entendemos mundo de uma forma diferente. Então, sempre quando você vê planeta, mundo na Bíblia, não é no sentido literal de planetas, no sentido científico. Então, eu aconselharia que você tomasse muito cuidado quanto a essas traduções cristãs, que você ficasse cauteloso, porque a grande maioria delas
a verdade é que são mal traduzidas, são mal interpretadas e elas induzem ao erro, fazendo com que muitas pessoas tenham uma visão errada, tenham uma interpretação totalmente deturpada acerca do que a Bíblia está realmente dizendo ali.